Olá, alunos do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre poemas. Vamos estudar com mais detalhes algumas das suas características, em específico as estrofes, né? E comentar sobre alguns dos seus elementos composicionais. Vamos estudar a poesia, os poemas enquanto gênero textual e ver que existem algumas especificidades de que nós precisamos nos dar conta no momento em que vamos analisar um texto poético. Então, parabenizo vocês por estarem aí prestigiando as nossas videoaulas, que são elaboradas com muito carinho. Vamos começar vendo aqui, lendo junto comigo quais são os nossos objetivos? Percebam aqui que a gente vai fazer a leitura de um poema. Vamos reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação. Inferir o sentido de uma expressão, inferir, tentar adivinhar, né, o que significa, e identificar os elementos que constroem o texto. Então, para início de conversa, você tem o hábito de ler poemas? Né? Já fizeram alguma poesia para alguém? Nessa poesia, vocês expressaram um sentimento de amizade, sentimento de respeito, de admiração, apreço, ou um sentimento de paixão, de amor? Se lembra de já ter feito isso? Com certeza, se não escreveram nenhum poema para ninguém, pelo menos já leram, né? Sem dúvida. Então, vamos fazer a leitura de um poema que foi selecionado para nortear as nossas discussões, intitulado O Verão, Coro das 4 Estações. Que calor, irmãs! Cantemos, como ardem as ribanceiras. Cantemos, irmãs, dancemos, à sombra dessas mangueiras. Sou o verão ardente, que, vivo e resplendente, acaba de nascer. Nas matas abrasadas, o fogo das queimadas começa a se acender. Tudo de luz se cobre, dou alegria ao pobre, na roça a plantação. Expande-se, viceja, com a vinda benfazeja do provido verão. Então observem que nós temos várias palavras aqui, vários vocábulos que talvez alguns de vocês não saibam o significado, né? Que são palavras que não são muito recorrentemente utilizadas na nossa língua informal, na língua cotidiana. E a gente trouxe aqui para vocês um pequeno glossário, né? Algumas palavras que a gente pensou que possam ser de repente novidade para vocês, né? Se existem outras palavras que vocês também gostariam de saber o significado, a primeira dica é tentar inferir o significado, tentar adivinhar o significado a partir do contexto, a partir do verso no qual a palavra se apresenta, né? Não sendo possível isso, se for necessário, tudo bem, podem recorrer a um dicionário online ou dicionário impresso se vocês tiverem aí e pesquisar, né? Vocês vão ver que cada palavra, o dicionário traz várias definições e aí vocês têm que selecionar qual definição melhor se adequa, né? Qual definição melhor cabe dentro do verso, dentro do enunciado onde a palavra ou a expressão se apresente. Então, a palavra viceja, por exemplo, vem do verbo vicejar, né? Que significa desenvolver com exuberância, né? Quando ele diz ali, na roça a plantação expande-se, viceja, ou seja, a plantação se desenvolve com exuberância, né? O solo fica mais frutífero no verão, é essa a ideia, né? Benfazeja, como o próprio nome já sugere, se refere à caridosa, benéfica, algo que faz bem, né? Então nós temos ali com a vinda benfazeja do provido verão, nos 2 últimos versos ali, né? Então, essa vinda benfazeja é algo que é muito bem-vindo, né? O verão. Rútilo, a palavra rútilo significa brilhante, né? E temos também aqui a palavra arrebol, que se refere à cor avermelhada do entardecer, né? Que são aí algumas palavras que se apresentam ao longo dessa poesia. Então, continuando. Sou o verão fecundo, nasce no céu profundo, mais rútilo o arrebol. A vida se levanta, a natureza canta, sou a estação do sol. Que calor, irmãs, cantemos, como ardem as ribanceiras. Cantemos, irmãs, dancemos, à sombra destas mangueiras. Percebam que aqui essa estrofe, a gente já leu ela lá no início, né? Então, qual foi aqui a ideia, provavelmente, disseminada pelo poeta que escreveu essa poesia, né? No caso, o Olavo Bilac.
Ele tenta reproduzir a ideia do coro, né, como anunciado já no título, coro das 4 estações. E de que forma que ele faz isso? Então, ele tem uma estrofe que abre a poesia, né, esse coro, e essa mesma estrofe fecha também essa poesia. Então, dessa forma, é uma tentativa aí de fazer uma correlação com a ideia anunciada no título, que é a reprodução de um coro. Né? Vamos agora para a nossa primeira atividade. Eu vou deixar aqui um fragmento para vocês lerem da poesia novamente, né? E vocês vão tentar responder assim: na estrofe, qual o efeito de sentido provocado pelo uso das reticências? E aí, vocês se lembram para que servem as reticências? E qual seria o efeito de sentido tentado, intencionalmente colocado aqui, né? Para que o leitor consiga perceber, né, o que será que aqui as reticências significam. Então tentem aí identificar, escrevendo aí 1, 2 frases, e também é mais um momento para vocês treinarem a proficiência na língua escrita, tá? Então um tempinho para essa resposta.
Retornando então, vamos verificar como que vocês conseguiram perceber o uso das reticências nesse fragmento, né? Já que nesse primeiro verso que se apresenta nessa estrofe, tudo de luz se cobre, reticências. E aí, qual seria o efeito de sentido provocado pelo uso dessas reticências? Então, como sugestão de resposta, nós apresentamos aqui a ideia de que o uso das reticências indica continuidade, intensificando no verso o efeito de que há uma luz que ilumina todo o ambiente, né? Tudo de luz se cobre, reticências. Então, isso, de certa forma, aumenta ali a luminosidade provocada pela luz em um determinado ambiente, né? Estamos falando do quê? Do verão. Né? Então, o verão, ele traz essa ideia de luminosidade, né? Tudo de luz se cobre, reticências, quer dizer que não vai escapar nada, todos os ambientes, seja no espaço urbano, no espaço rural, vão ser iluminados pelo sol do verão. Então, fica implícita essa ideia, né? Vejam, nós temos que a poesia é constituída de versos e estrofes, né? Diferente do texto em prosa, que o texto em prosa ele se constitui de parágrafos. Cada linha no texto em prosa ela é aproveitada até o final, né? Se você está escrevendo numa folha de caderno ou no papel almaço, existe até uma margem, geralmente grafada na cor vermelha, que delimita o espaço. A partir dali você não pode caminhar mais com a escrita, né? No texto em prosa. Agora, na poesia, você pode escrever o verso até a metade da linha, ou um pouco antes, um pouco depois. Então, a forma da disposição gráfica no papel é diferente, né? O mesmo procedimento vale para o ambiente virtual. Se você está digitando o texto no BR Office ou num editor de texto do Word, você tem ali também a possibilidade de formatar a margem, né? E a partir dali você sabe que não vai ser possível mais digitar. No texto em prosa vai até o final da linha e já na poesia você não utiliza a linha toda disponibilizada para a produção escrita, né? Você vai depender da forma como você vai formatar o teu poema, quantos versos ele vai ter, né, até onde que você vai escrever. Então, não necessariamente vai ocupar a linha. Também a gente sabe que o texto em prosa se divide em parágrafo, ao passo que a poesia se divide em estrofes. Então, observem aqui que um verso é uma única frase em uma composição poética. Um conjunto de versos com sentido completo chama-se estrofe, né? Então, memorizem isso. A poesia é constituída de estrofes e versos. Cada conjunto de versos constitui uma estrofe, geralmente há um espaço entre a primeira e a segunda estrofe, a segunda e a terceira, e assim sucessivamente, vai depender de quantas estrofes o verso contenha, né? Então vejam aqui que as estrofes são formadas por conjuntos de versos, cada linha é um verso, né? E aqui a gente trouxe uma numeração para clarificar melhor, para vocês compreenderem. Então vejam, no primeiro verso nós temos ali tudo de luz se cobre, segundo verso, dou alegria ao pobre, terceiro, na roça a plantação. O quarto, expande-se, viceja. O quinto, com a vinda benfazeja. O sexto verso, do provido verão. Então, nós temos aqui uma estrofe que é composta por 4 versos, né? Não chamamos de parágrafo porque não se trata de um texto em prosa, como são lá os textos narrativos, as crônicas, os romances, os contos que vocês estão acostumados a ler, né? A poesia, ela tem algumas características diferentes do texto em prosa e é isso que a gente está analisando. Vamos então agora para a nossa segunda atividade. Eu vou deixar aqui para vocês mais um fragmento dessa poesia para vocês lerem e analisar, e aí vocês vão tentar responder. Nessa estrofe, qual o efeito de sentido da palavra fecundo em destaque no primeiro verso? E aí? Podem pesquisar no dicionário se for preciso, se sentirem essa necessidade, e a gente retorna para ver o que saiu.
Retornando então, pessoal, observem aqui a nossa sugestão de resposta novamente, né? Quero ressaltar que trata-se de uma sugestão, não quer dizer que vocês responderam aí, escolheram as palavras e produziram aí um pequeno texto ou uma ou duas frases com um sentido diferente, distorcido daquilo que a gente apresenta como sugestão de resposta. Se vocês produziram palavras aí, um textinho que dê a mesma ideia, acertaram também. Então, na estrofe, a expressão fecundo produz efeito de sentido de fertilidade, de produção. Esse sentido é reforçado pelas expressões nasce, vida, levanta e natureza, que aparecem na mesma estrofe, né? Então, essa ideia de que tudo também pode frutiferar, né? De que as coisas ficam renovadas aí com a vinda do verão, certo? Então, nessa aula, nós fizemos a leitura de um poema, reconhecemos o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação, inferimos o sentido de uma expressão, identificamos um dos elementos que constroem o texto, certo? Então, a gente tem aqui algumas características que valem ressaltar da poesia e que a gente viu com mais detalhes. A poesia é diferente do texto em prosa, né? Quando se fala em texto em prosa, a gente espera que vocês se lembrem, por exemplo, daquele momento em que vocês estão lendo um texto narrativo. Esse texto narrativo pode ser considerado ali com elementos que caracterizam um gênero textual que nós podemos chamar de crônica, né, podemos chamar de outro gênero textual, talvez outras características nós podemos chamar de conto, de romance, de fábula, né? Então são vários os gêneros textuais que permitem ali a presença do texto narrativo em prosa, diferente da poesia. A gente viu que a prosa é dividida em parágrafos, a poesia é dividida em estrofes, em versos, né? Analisamos ali o uso das reticências para produzir um efeito de sentido, né? Do quanto que o verão ilumina, né? Todos os ambientes, todos os espaços. Também aprendemos a fazer inferência de sentido de uma palavra, né? No caso, analisamos a palavra fecundo, né? Relacionada com a ideia de fecundidade, de produção, né? E fizemos aí uma breve retomada de algumas características da poesia. Espero que vocês tenham gostado e até breve!